bom dia! Junho chegou e nesta segunda-feira mais um Café com o Presidente para você que assiste a TV Câmara Campinas. Aqui eu estou com o presidente da Câmara, o vereador Luiz Carlos Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, o junho chegou e com um friozinho gostoso, né? É verdade. E a gente já começa falando de uma das comemorações de junho, além das festas juninas que começam nesse período, a questão da conscientização, Semana do Meio Ambiente, inclusive uma lei de sua autoria aqui em Campinas. A gente tem o 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente. Como está essa questão aqui? A gente teve na última semana, inclusive, uma abertura aqui na primeira parte da reunião ordinária. Queria que o senhor contasse um pouquinho para quem está assistindo. Primeiro que eu fico feliz de ver um projeto, uma lei minha de algum tempo atrás, ela dá resultado, né? A Semana Municipal do Meio Ambiente, a SEMEIA 2023, só para ter uma ideia, neste ano, reúne mais de 180 ações e atividades descentralizadas e a expectativa é atingir diretamente mais de 80 mil pessoas. E esses programas, essas ações, elas visam desenvolver a consciência ambiental da população, que é uma coisa importantíssima, né? Porque a gente está ainda diante dos fenômenos climáticos com os eventos extremos que afetam as cidades. E a gente sabe que cada um no dia a dia, com atitudes adequadas, corretas, a gente pode dar a nossa contribuição. Esse é o objetivo da Semana do Meio Ambiente e ela está sólida, né? Ela ganhou corpo e, através da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com outras secretarias e várias outras entidades e instituições aderindo, participando, dando força, né? Vitalidade para a semana. Nós tivemos aqui na Câmara, né, o anúncio da programação, que é muito rica e fantástico. Eu fico feliz porque saber que fui o pai da criança. Isso é importante. Inclusive, nesse âmbito, a gente tem aí um anúncio que foi feito. Esse ano, né, os vereadores puderam indicar emendas impositivas para as várias áreas. E parte dos recursos das minhas emendas eu destinei para incrementar a Semana do Meio Ambiente. Esse recurso que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente recebeu, juntou também a uma parte de recurso da Secretaria de Cultura e instituir um programa chamado Paisagens Artísticas no Meio Urbano. Qual que é a ideia, qual que é a proposta? É fazer um edital para chamar artistas urbanos que fazem grafitagem, né, grafite, para pintar o muro das escolas que se habilitarem a participar do projeto com elementos da fauna e da flora local. Então é uma forma de você estimular a produção artística, cultural, envolver as escolas, levando para esses painéis imagens de animais da nossa fauna, espécies da nossa flora, o conteúdo ambiental. Isso vai provocar uma reflexão, obviamente, as escolas envolvidas, elas vão levar esse debate para dentro das escolas, vai melhorar a paisagem urbana, porque ao invés de ver aquele muro cinza, né, chapiscado, de repente você vai encontrar belos quadros feitos por artistas locais. Então eu fiquei, assim, surpreso que o recurso que a gente destinou acabou tendo essa finalidade. Então, começa na Semana do Meio Ambiente e se estende ao longo do ano numa ação associando cultura à conscientização ambiental. Muito rico isso. E já que a gente está falando de meio ambiente, também tem uma questão que preocupa, inclusive na última semana o senhor recebeu alguns vereadores aqui da nossa microrregião, que é a questão das ações ambientais relacionadas ao Rio Capivari. O que está acontecendo e quais são as medidas que podem ser adotadas? Bem, todo mundo viu o volume de chuvas e as consequências que as chuvas desse início de ano trouxeram, tanto para Campinas, vários pontos de inundação, e particularmente para as cidades ajusantes do Rio Capivari, né, Montemor, Rafard e própria Capivari, que tiveram enchentes terríveis, né, que obrigou o desalojamento de centenas de pessoas, prejuízos materiais. E aí há um esforço do Parlamento Metropolitano, né, dos presidentes das câmaras municipais da região, no sentido de buscar solução para isso.
um grupo de vereadores, presidentes dessas cidades, né, estiveram numa reunião no DAEE, no governo do estado, e conseguiram um compromisso do DAEE, do governo do estado, de, se os municípios apresentarem os seus projetos, as suas necessidades, seus diagnósticos, o DAEE deve desenvolver as ações para desassoreamento, eventualmente construção de obras de infraestrutura que possam minimizar esse problema. Então nós sediamos na Câmara uma reunião com esses presidentes e com os secretários ou diretores de meio ambiente de todos os municípios para combinar, elaborar esse projeto, fazer o diagnóstico e ir para uma outra reunião com o DAEE, onde vai se falar, olha, a nossa necessidade é essa, como o governo do estado pode contribuir. Campinas tem uma responsabilidade porque nós estamos a montante, como diz, né? O rio Capivari praticamente nasce por aqui, tudo aquilo que a gente joga no rio, o que a gente faz, acaba tendo consequência para os municípios abaixo. Então, esse espírito de solidariedade é necessário. Então, Campinas deve liderar esse processo de estruturar essa proposta, não só para evitar problemas na nossa cidade, mas principalmente nas outras cidades abaixo do rio Capivari. E além também de vereadores aqui da nossa região, o senhor recebeu na última semana arquitetos aqui da prefeitura. O que está acontecendo? Qual é o pedido? Parece que é uma demanda antiga deles. Antiga. Os engenheiros e arquitetos da prefeitura têm um adicional chamado de exclusividade, né? Ou seja, quem trabalha para a prefeitura como arquiteto e engenheiro, ele é proibido de trabalhar no mercado, fazer projeto, assinar mercado. Assinar uma obra, por exemplo. Assinar uma obra, não pode. Então, eles têm já um adicional. Só que esse valor ele está assim, defasado e eles têm uma pauta que eles estão há muito tempo reivindicando, que é rever, melhorar um pouco esse adicional aí de exclusividade, né? De dedicação exclusiva, como é chamado. Então, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos estiveram na Câmara buscando apoio dos vereadores da Câmara para ajudar a sensibilizar o governo. É uma demanda justa, é algo que já tem uma lei que prevê isso, é só fazer adequação no valor. Então nós nos comprometemos a, recebendo a demanda, tentar fazer essa interlocução com o governo para ver se consegue atender a reivindicação desses profissionais da prefeitura. Falando em interlocução, também a gente tem uma demanda na área da educação, aí essa possibilidade de termos no centro de Campinas uma unidade do Instituto Federal de São Paulo. O que está acontecendo? Olha, assim, o próprio diretor, né, do Instituto Técnico Federal, que fica lá na região do Campo Grande, no satélite Íris, acompanhando todas as ações, as medidas para requalificação, revitalização da área central, nos procurou dizendo, olha, nós temos interesse em instalar uma unidade do Instituto Técnico Federal na região central, né, que isso poderia facilitar, inclusive, o acesso e ajudar nesse processo de dar vida, né, vitalidade para a região central. Então, nós recebemos o diretor, em seguida conversamos com o prefeito e fizemos uma reunião com o prefeito, com o diretor da FUMEC, e dessa reunião ficou decidido o seguinte: primeiro o diretor, o Eberval, que é o diretor do Instituto, colocou quais são assim, as necessidades para que você instale uma escola desse tipo, do ponto de vista de área. Sim. E aí a prefeitura, o governo Dário se mostrou muito interessado, junto com a Secretaria de Educação, FUMEC, e tentar identificar na região central um prédio que atenda às condições e que possa abrigar aí uma nova unidade do Instituto Técnico Federal, com cursos técnicos e, eventualmente, até eles querem a verticalização. Começa com técnico, pode virar até curso de nível superior. É claro que isso é uma coisa assim bastante embrionária. O que vale primeiro é assim, a gente vê a boa intenção, tanto do diretor do Instituto Técnico Federal quanto do prefeito, de tentar viabilizar isso. E poder articular, intermediar isso, eu acho que é um papel importante da Câmara e eu, na condição de presidente, estou tentando fazer. Falando em papel importante da Câmara, nós tivemos, inclusive, em 2 votações aqui,
um projeto de autoria do Executivo. Na época eu lembro que também na audiência pública tivemos a participação de representantes do sindicato e tudo mais, falando sobre um convênio que permite que os servidores tenham acesso a medicamentos. Parece que agora está se tornando uma realidade. Ah, sim, o prefeito, que é resultado da negociação da prefeitura com o sindicato dos trabalhadores, né, do Serviço Público Municipal, ele mandou um projeto de lei autorizando a contratação de um plano de medicamentos para os servidores da ativa e aposentados dentro de uma faixa salarial. E na audiência pública, o presidente do sindicato, Tadeu Cohen, ele trouxe dados assim impressionantes, que a gente pôde entender a repercussão, o efeito, o alcance que esse projeto pode oferecer para os servidores. Primeiro, há uma quantidade enorme de servidores que hoje consomem de 22% a 25% do seu salário com medicamentos, né? Então, isso é um benefício conquistado depois de muita luta nas reivindicações, né, salariais da categoria. A Câmara fez audiência pública, debateu, questionou, aprovou, né, o projeto de lei e foi sancionado pelo prefeito a lei. Eu acho que também é uma ação de valorização do servidor. Não só ajuda na questão da saúde, tem obviamente um aspecto financeiro importante, mas é uma ação do governo valorizando aquele que é o seu maior patrimônio, que é o servidor público municipal. Por isso a Câmara votou por unanimidade o projeto, aprovando. E a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Sim. E agora falando um pouquinho do trabalho interno da Câmara, você que está assistindo pode ter ouvido falar na Lei Geral de Proteção de Dados, que todos, né, órgãos, inclusive iniciativa privada também, têm que se adequar a essa lei. E na Câmara não é diferente, tanto que a gente tem um comitê que está trabalhando nisso. Presidente, fala a importância desse trabalho no âmbito do Legislativo. Primeiro, assim, a Câmara tem que, obviamente, cumprir a lei, né? A lei federal, a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, precisa ser aplicada em todas as entidades. Tratar com segurança os dados que a Câmara dispõe, seja dos servidores, da casa, dos comissionados, e seja também dados da população. Então, esse comitê, ele foi constituído por técnicos de carreira da Câmara, com o intuito de avançar nas ações de proteção de dados, né, que a Câmara manipula. É uma obrigação legal e nós devemos dar o exemplo, né? Ou seja, saber que a gente também está cumprindo a lei, né? E isso é bom, é para ter garantia. Por exemplo, quando algum cidadão entra em contato com a Câmara e por alguma razão... Manda algo para a ouvidoria, por exemplo, pra ouvidoria. Ele preenche lá. Ele manda seus dados, aqueles dados têm que estar protegidos. Assim como o trabalhador da Câmara também, né? Ele tem dados sensíveis que devem ser resguardados, protegidos. Então, ou mesmo, vou dar um exemplo, a gente fez o QR Code para que o cidadão possa, entrando no site, cadastrar o seu celular para receber as notícias da Câmara de todo dia. Sim. Então, a gente tem que obter o consentimento desse cidadão que ele autoriza a Câmara utilizar o seu WhatsApp para mandar para essa finalidade específica. Não vai haver um desvirtuamento de finalidade. Esse é o propósito da LGPD e a gente quer deixar que isso seja feito assim, com bastante clareza, transparência na Câmara de Campinas. E a equipe é boa, viu? O pessoal já está com um trabalho assim, bastante avançado. Em breve a gente vai estar cumprindo integralmente a LGPD. Falar em equipe boa, a gente também tem aí um processo bem legal que está acontecendo, e você vai saber o que é agora, que é uma proposta para que a Câmara tenha um espaço Kids, e parece que os arquitetos aqui do Legislativo já apresentaram um primeiro esboço. Pois é. Essa é uma demanda que foi trazida pela vereadora Mariana Conte. Ela, numa reunião que fez com muitas mulheres, o plenário cheio, eles perceberam a dificuldade das mães, que às vezes têm crianças pequenas, e querem participar, precisam participar desses encontros e reuniões, de não deixar onde que eu deixo, com quem que eu deixo essas crianças, né? E criança é criança, né? Ficar correndo, gritando, enfim. Às vezes até pode, não vou falar atrapalhar, mas interferir na condução dos trabalhos. Então a Mariana trouxe essa ideia da gente ter um espaço para poder acolher essas crianças em eventos em que tenham participação
não só feminina, né, porque os homens também podem vir e trazer seus filhos. Aí, rapidamente, né, o nosso setor de engenharia aqui, engenheiro, arquiteto, desenvolveram uma proposta de criar esse espaço Kids, com a análise, esse olhar das nossas pedagogas e ou engenheiro, arquiteto, que também são mães, né? Sim. Tentando fazer um ambiente que seja seguro, adequado, um ambiente lúdico, para que nas reuniões públicas em que tiverem crianças presentes, elas possam ficar abrigadas ali, né, tranquilas. A sua mãe pode participar da reunião sabendo que seu filho vai estar num espaço adequado. É uma iniciativa inédita, a gente prontamente topou, aprovou a proposta da vereadora Mariana Conte, o projeto já está pronto, agora é executar. A gente, inclusive, lembra que muitas vezes quando se fala em política, em participação da mulher na política, essa questão de onde deixar os filhos se torna um entrave, ou seja, a Câmara está dando esse passo inédito para que elas possam efetivamente participar das discussões que acontecem aqui. Reconhecendo, né, eu acho a importância, se a gente quer estimular a presença, a participação da mulher também na atividade política, e nos debates que a Câmara faz, né, quantos temas são discutidos na Câmara, o maio é mês de combate ao feminicídio, né? Coisa que interessa diretamente às mulheres, né? Como aprimorar as políticas, as ações de proteção, de prevenção, a violência contra a mulher e também como aprimorar os programas de cuidado daquelas mulheres vítimas de violência. E esses temas sempre têm em conta com a participação das mulheres. Muitas das vezes não participam porque não tem com quem deixar seus filhos. Então, nesse sentido, valorizando a participação da mulher nessas discussões, é que a gente está criando esse espaço aí. É uma coisa aparentemente simples, mas eu acho que é de um grande alcance. Presidente, obrigada por essa manhã aqui, esse bate-papo. A gente lembra que a semana está um pouquinho mais curta, que a gente tem aí um feriado nacional, mas tem muita atividade legislativa e você acompanha aqui pela TV Câmara Campinas. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Boa semana a todos.